Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bem-vindo aqui a mais um vídeo para o nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Pastor Mauro Alves, Apologética em Foco, chegando aqui para dar continuidade ao assunto que nós já estamos falando, sobre o capítulo 9 da maior obra escriturística do apóstolo Paulo, a Carta aos Romanos. Estamos fazendo uma exposição aqui já no capítulo 9, terceira aula essa, e mostrando aqui com bastante clareza, lendo o texto, examinando, citando também os vocábulos da gramática original do texto grego, para mostrar que realmente esse texto ele não fala em nenhum momento de soteriologia aqui, porque ele até fala a partir do versículo 23 em diante, vai falar um pouquinho sobre os gentios e os judeus, que os gentios também também têm direito à salvação, porque os judeus eles se achavam sui generis, únicos no gênero, no que tange a questão soterológica da salvação. Mas o fato é que esse capítulo ele mostra com bastante clareza um eletivo histórico e não soteriológico, né? Expliquei também na aula passada sobre os hebraísmos que estão inseridos aqui nesse texto, né? Desculpa, mesmo sendo um texto escrito na língua original grego, o grego koiné, né? O grego clássico, mas há hebraísmos aqui porque Paulo está falando diretamente com os judeus, né? Ele está trazendo aqui uma orientação, né? Primeiro ele fala no capítulo 9 sobre a tristeza no coração por causa da incredulidade que eles tinham, por eles estarem aventando a possibilidade de que ele estaria priorizando os gentios. No capítulo 10 ele vai falar que os judeus eles rejeitam, né, a justiça de Deus. E no capítulo 11 ele fala sobre o futuro de Israel, como que Deus tratará Israel. Ele coloca Israel aqui como uma metáfora da oliveira, Cristo, essa oliveira, Israel, ele está na oliveira, Cristo é a raiz, né, dessa oliveira, Israel, os galhos, e a igreja enxertada nessa oliveira. Então, quero ler aqui mais um pedaço da carta aos Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 13, ainda falando sobre Jacó e Esaú, que são duas nações, né? Sempre lembrando que eu expliquei também nas aulas passadas, que a eleição, ela é corporativa, ela é coletiva, nunca individual. Então aqui fala sobre a eleição da nação de Israel, né? Também corporativa, sendo para Israel ou sendo para a igreja é corporativa. Então no capítulo 9, versículo 13, ele vai citar dois personagens, né? Jacó representando a nação de Israel e Esaú representando os edomitas ou os moradores da montanha de Seir. Então aqui diz assim, 13, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Lembrando que esse capítulo 9, ele está em paralelo com Êxodo 32 e Êxodo 33. É preciso ler os dois capítulos lá, fazer um paralelo, porque está linkado aqui com o capítulo 33, 32 e 33 do livro do Êxodo. Por exemplo, o versículo 15 aqui, ele paralelo com o versículo 19 do capítulo 33 do Êxodo. Então no 13 diz assim, 9:13, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Paulo está agora exclamando, né? Primeiro ele pergunta, depois ele exclama. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Depois os irmãos leem Êxodo 33 e o versículo 15, né? E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Está falando daquela passagem lá do bezerro de ouro, do capítulo 32, depois como Deus se manifestou no monte e como Deus mostrou a glória dele no monte. Verso 16, assim pois isto não depende do que quer nem do que corre, mas do que de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-me-ei de quem
quer e endurece, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Mais uma coisa que os calvinistas batem muito na tecla, que Deus endureceu o coração de Faraó. Isso é verdade, mas isso daí é posterior, desde a primeira vez com que Arão, só lê o texto lá no Antigo Testamento, desde quando Arão e Moisés vão falar com Faraó a primeira vez, a Bíblia diz que o coração dele já estava endurecido. E depois, várias vezes, né? Depois que vieram as pragas, ele continuou com o coração endurecido. Deus sim, aí endureceu o coração dele, posteriormente, né? Para mostrar o seu poder, a sua glória, como está aqui, ó. Logo, pois, versículo 19. O versículo 17 diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Está falando lá da passagem de Faraó, quando ele endurece o coração. Desde a primeira vez ele já estava com o coração endurecido. Deus foi dando oportunidades, e por fim Deus acabou mesmo endurecendo o coração dele ainda mais, para que Deus pudesse mostrar a sua grandeza, o seu poder e tirar o povo do Egito com mão forte, né, com braço forte, como diz a Bíblia. Verso 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Aqui os calvinistas falam muito sobre a soberania de Deus, e nós arminianos não discordamos que Deus é soberano, mas que também ele permite que o homem construa sua própria história. No que tange a soteriologia, que não é o caso aqui do texto, nós acreditamos na sinergia, que Deus, ele pela graça preveniente, né, uma graça preventiva, ele aciona isso no ser humano, e o ser humano tem a capacidade de responder se ele aceita a graça ou se ele resiste, porque há a possibilidade, sim, na Bíblia, de se resistir à graça de Deus, né? Inclusive, nós cremos na graça resistível e não na graça irresistível, como os calvinistas acreditam. Verso 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, os vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou? A questão aqui, Deus está falando da presciência. Deus sabe exatamente quando. Paulo está falando da presciência de Deus, porque Deus sabe exatamente aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser. Isso aí é óbvio, a presciência de Deus é um atributo inerente à sua onisciência. Eles chamam isso de decreto, mas nós chamamos isso de presciência, ok? Porque é exatamente isso. Quando a Bíblia diz, por exemplo, ele cita um texto de Provérbios lá dizendo que até que o ímpio o dia mau foi preparado para o ímpio. Mas é claro, é porque o ímpio ele não quis se arrepender, ele teve a oportunidade e não se arrependeu. Então o dia do juízo, o dia mau, está preparado para todo aquele que não se arrepender e não confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então aqui nós vemos muitos detalhes, né? Verso 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aqui ele começa a falar um pouquinho sobre a questão soterológica, já fugindo do texto, é um outro contexto aqui, fora desse contexto que eu apresentei primeiro, até o versículo 22, né? Até o versículo 20 por aqui. No versículo 25, são dois contextos aqui, os quais somos nós, no versículo 25, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Perceberam? O remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando e abreviando.
será salvo só o remanescente, porque eles passarão pela grande tribulação, muitos irão receber o sinal da besta, né? Irão para o seu campo, irão para o seu negócio, estarão tão ocupados em fazer negócio, segundo Mateus capítulo 22, uns irão para o seu campo, outros irão para o seu negócio, quando eles serão convidados para a ceia das bodas, né? Está em paralelo lá em Mateus 22, e eles, uns foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio. Lucas também fala sobre isso, né? 29. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seriam semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Quer dizer, eles creram, né? Os gentios creram. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. 32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, porque eles não creram no Messias. A pedra de tropeço que o texto está falando é a rocha de Meribá, a pedra rejeitada pelos construtores, né? A pedra do capítulo 2 de Daniel, que sem auxílio de mãos esmiuçou aquela estátua lá que representava as nações, os impérios. 33, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Está falando de Jesus, essa pedra. Os israelitas não creram, os judeus não creram, por isso passarão pela grande tribulação e deverão, durante o período da grande tribulação, aqueles que receberam o sinal da besta não serão salvos, e por ocasião da batalha do Armagedon, quando Israel estiver totalmente cercado, então Jesus desce com os anjos sobre o Monte das Oliveiras, livra o remanescente de Israel do anticristo, e a Bíblia diz que eles prantearão, e aí eles vão reconhecer que Jesus é o Mashiach, o Messias. Então aqui eu acredito que já deu para entender bem aqui a exposição que nós fizemos, né? No capítulo 9, dos versículos aqui. E o Senhor permitindo, posteriormente vamos começar a falar um pouquinho sobre o capítulo 10 e o capítulo 11, lembrando então, mais uma vez, ratificando que no capítulo 9 não é um eletivo soteriológico, mas é um eletivo histórico. Está falando sobre a eleição de Israel como nação, e está falando posteriormente, ali a partir do versículo 20 em diante, sobre a salvação, sim, mas dos judeus e dos gentios, porque a salvação, os judeus não são detentores da salvação. Espero que você tenha gostado, que você compartilhe, se inscreva no nosso canal aí, dê um like, compartilhe os nossos vídeos e também adquire os nossos cursos que nós disponibilizamos. E entre em contato conosco pelo 17 99179 9865. CETEMA, Centro Educacional e Teológico, Ministério Apologético. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade, se o Senhor permitir.